Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de curtinhas tech aqui no canal Mário Mazzotti. Os vídeos curtos que te ensinam sobre o que é uma certa tecnologia, uma sigla do mundo da tecnologia, uma especificação ou alguma coisa que eventualmente você ainda não sabe direitinho como funciona e tá aqui para aprender um pouquinho mais. Galera, hoje eu vou falar para vocês sobre aquela sopa de letrinhas que o pessoal frequentemente chama de instruções do processador. Pois é, muitas vezes a gente está olhando a especificação de um processador e nos comentários está lá o pessoal discutindo: ah, mas esse processador não suporta a instrução AVX. Sim, galera, existe muitas vezes algum processador que não suporta alguma tecnologia específica, algum conjunto de instruções específicos. Mas muitas vezes o pessoal erra um pouquinho no conceito na hora de tentar explicar o que significa isso na prática. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje para vocês. Estou aqui com dois processadores que, além da diferença de desempenho entre eles, existe uma diferença geracional. Esse processador aqui, ele é baseado na arquitetura Intel Core de quarta geração, esse daqui na arquitetura Intel Core de segunda geração. Então nós temos aqui dois processadores com níveis de desempenho bastante diferentes, mas que, de modo geral, executam os mesmos programas de computador. O primeiro ponto que eu quero explicar para vocês é sobre um negócio chamado de ISA. ISA é uma siglinha que significa Instruction Set Architecture, ou Arquitetura do Conjunto de Instruções. E o que significa isso, pessoal? Pois bem, todos os softwares, todos os programas que rodamos nos nossos computadores pessoais hoje em dia, ou pelo menos na maioria deles, são baseados num ISA chamado de x86, inventado pela Intel há muitos anos atrás. Esse ISA é provavelmente um dos mais comuns no mercado de computadores pessoais e está tendo uma certa mudança aí com a Apple trazendo o M1, que está trazendo outros ISAs, ou arquiteturas de conjuntos de instrução. Quando um programa de computador é criado, ele é escrito e na sequência ele é transformado em instruções. As instruções são pequenos trechos de código que são executados pelo seu processador, cada uma delas de uma vez. Ou seja, um programa é basicamente uma tripa de instruções que o seu processador vai lendo uma a uma e executando. A existência dos ISAs vem justamente para padronizar a comunicação entre o seu software e o seu processador. Nós conseguimos rodar qualquer software que seja x86 em um processador que tenha o ISA, ou arquitetura de conjunto de instruções, x86. O que acontece no final das contas é que, como eu disse para vocês, x86 é um ISA muito antigo. Eu não vou entrar no mérito de como ele foi criado, sobre os princípios por trás do x86, mas basicamente nós precisamos entender que, durante algum tempo, foi necessário evoluir o conjunto de instruções x86 e foi se criando alguns ISS. ISS significa Instruction Set Extension, uma extensão do conjunto de instruções, ou seja, um ampliamento, estamos aumentando algumas instruções no conjunto x86. Toda essa sopa de letrinhas que vocês veem quando pesquisam sobre algum processador, isso são ISS, SSE, AVX, TSXNI e várias outras que existem. Existem algumas específicas da Intel, outras específicas da AMD. Todas essas sopas de letrinha são Instruction Set Extensions, são extensões ao conjunto de instruções x86. Um erro muito comum é quando estamos falando, por exemplo, AVX, SSE, as pessoas pensarem que isso é apenas uma instrução no processador. Ah, mas espera aí, esse processador não suporta a instrução AVX? Não é uma instrução, pessoal. AVX é todo um conjunto de instruções, inclusive a sigla significa Advanced Vector Extensions. São instruções que trabalham sobre grandes volumes de dados, sobre vetores, que são basicamente tripas de dados e que, em computação um pouco mais ortodoxa, na forma comum de se tratar dados, seria muito pesado processar ele da forma mais padrão. Portanto, a Intel criou aí o conjunto de instruções AVX. E o que acaba saindo, às vezes, desse mal entendimento sobre o que é um conjunto de instruções, uma extensão do conjunto de instruções, é o impacto que causa em você ter uma CPU que não suporta esse conjunto de instruções. Basicamente, pessoal, os softwares são feitos para terem a mais ampla adoção possível, especialmente no mercado mainstream. Não é incomum que algum software corporativo que roda em grandes servidores, nos grandes servidores do Google, necessite dos processadores mais modernos para que ele rode o mais rápido possível e se aproveite das melhores tecnologias disponíveis. O que não é verdade quando estamos falando de um jogo, por exemplo. Os jogos são feitos de modo que eles rodem em praticamente qualquer processador que o pessoal ainda esteja utilizando hoje em dia.
por mais antigo que seja. Apesar de alguns conjuntos de instruções terem surgido para aumentar o desempenho de um determinado tipo de carga na sua CPU, o fato de não utilizá-lo não significa que é impossível você fazer as coisas com um conjunto antigo. Muitas vezes, os jogos ou outros programas de ampla adoção utilizam o que é chamado de code path, um caminho no código em que você detecta se o processador suporta ou não aquela instrução e executa aquela que está disponível. Eventualmente, vai rodar um pouco mais lento num processador que não suporte um determinado conjunto de instruções, porém, não necessariamente vai deixar de rodar. Então, se alguém falar para você assim, mas esse processador não suporta o conjunto de instruções AVX2, por exemplo, que é um pouco mais moderno. O primeiro ponto é que você deve entender que vai demorar muito até a ampla adoção do conjunto de instruções AVX2. E uma prova interessante disso que eu estou falando para você é que você pode procurar, existem vários exemplos de jogos super modernos rodando em processadores desde a época do Pentium 4. É isso mesmo, galera, Pentium 4, um processador super antigo. É lógico, os jogos vão estar rodando a 5, 6 FPS. O Pentium 4 não era um processador bom nem na época dele, imagina nos padrões atuais. Mas o que é fato é que você não precisa de um processador com suporte a todos os últimos conjuntos de instruções para conseguir rodar a maioria, se não todos os softwares mais mainstream, mais comuns no mercado, sem ter grandes problemas, sem ter uma mensagem de erro falando que você não pode rodar esse jogo. De fato, a maioria dos processadores lançados nos últimos 5, 6 anos vão suportar ainda por algum tempo a maioria dos jogos e programas que estão para sair nos próximos anos. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Conteúdo super tranquilo, sem grande profundidade técnica, mas para dividir um pouquinho o que é uma instrução e o que é um conjunto de instruções, fazer vocês entenderem um pouquinho dos conceitos de ISA, ISE, x86. Eu devo trazer alguns vídeos falando especificamente sobre alguns desses termos que eu falei para vocês agora e um pouco mais no detalhe. Mas nesse daqui eu só queria desmistificar um pouquinho esse negócio de suporta VX, suporta SSE 4.2, enfim, para que vocês entendam aquilo que vocês estão adquirindo, para que vocês entendam aquilo que vocês estão opinando eventualmente quando vocês estiverem falando sobre isso na internet. Beleza, galera? Pessoal, se vocês gostaram do formato desse vídeo, por favor deixem aí um comentário. Se vocês não gostaram, têm alguma crítica, ficarei muito feliz em entender com vocês como que eu posso melhorar esse quadro. E para a galera que se interessar, estou deixando aqui outro vídeo desse quadro, onde eu falo sobre os bits de placa de vídeo, que é uma especificação que muita gente às vezes tem alguma dúvida sobre para que ela serve, como que ela funciona. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!